Inclusive dentista, né? É dentista. Qual é o seu nome? Aí, legal. Então, mas o que o profissional da saúde ele é? O que o profissional da saúde é, que ele não sabe o que é, que ninguém ensina na faculdade para ele a ser isso. O que ele é? Ele é um empreendedor. Né? Não digo nem um empresário, mas um empreendedor. E o que o empreendedor tem que fazer? Tem que empreender todos os dias. Né? E qual é o maior desafio de um empreendedor? Ele vai lá, abre um empreendimento, vamos supor que não seja um médico, mas ele abre um empreendimento, ele abre uma clínica que não seja de medicina, ele abre uma academia, ele abre uma escola de karatê, que eu sei que você tem. O que ele precisa agora para ganhar dinheiro? Cliente. Tá? E qual é o principal desafio de um profissional da saúde que antigamente abria um consultório e estava cheio de pacientes? Qual é o desafio hoje? É ter paciência. Certo? E aí o que a gente aprende aqui na mentoria Prime, High Ticket do Diego e do Dr. Adriano, é justamente a gente se posicionar no mercado digital e muitas outras coisas, mas o posicionamento é importante para você ter esse público que a gente quer, certo? Beleza? Só que, se você tem uma conexão e um relacionamento com outras especialidades da área da saúde, que seja da medicina, que tem quantas especialidades na medicina? Né? Só na odontologia tem mais de 12. Então, se você tem, não precisa ter esses profissionais na sua clínica, ok? Não precisa. Mas se você tem um bom relacionamento e uma conexão com vários profissionais da saúde, te encaminhando pacientes recorrentemente, e você, obviamente, também, porque é uma via de mão dupla, né? Network é isso. Network é uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla, senão você para de receber seus pacientes alguma hora. Então, se você tem relacionamento com eles, você tem a sua agenda cheia. Simples assim. Só que precisa ser relacionamento com as pessoas certas. Não é relacionamento com qualquer pessoa. Então, se o seu público é um público high ticket, você precisa se relacionar com médicos, nutricionistas, psicólogos, dentistas, massoterapeutas, que sejam fisioterapeutas, osteopatas, que atinjam esse público também. Senão, você manda o seu público high ticket, ele vai se decepcionar com essas pessoas. Não é verdade? Então, o que eu ensino os profissionais da saúde a fazerem, porque eu sou dentista, é minha principal renda minha renda hoje é a minha empresa, a EFIS, a clínica EFIS, mas eu também ensino os profissionais da saúde a fazerem isso. Porque eu comecei assim. Eu não comecei high ticket, eu não comecei com um posicionamento bacana, que inclusive, segundo o Diego, estava uma porcaria, mas mesmo assim ainda chego no público high ticket, graças a Deus, eu vou chegar mais ainda, mas estava muito ruim, só que do que eu sempre vivi, que os médicos aqui com certeza também vivem até hoje e já viveram exclusivamente disso, boca a boca. Todos vocês já viveram de boca a boca uma hora na vida, certo? Quem aqui ainda vive, mais de 90% é boca a boca? Muita gente. Só que o boca a boca, ele pode ser trabalhado, ele pode ser otimizado, assim como o posicionamento no digital. Tudo é técnica. Tudo é técnica nessa vida. Então, se você se posiciona também para ter um bom boca a boca dos pacientes, independente do seu público, e um boca a boca dos profissionais da saúde, você vai depender de boca a boca sim, só que um boca a boca muito mais estruturado e no público que você quer. Então, o posicionamento high ticket, ele é extremamente importante também no boca a boca que você vai ter. Só que você precisa estruturar isso. Você precisa ter parceiros para isso. Então, por exemplo, eu como dentista, eu não consigo fazer um tratamento num paciente, um tratamento completo num paciente, principalmente na pandemia, inclusive, sem um psicólogo, um paciente com bruxismo crônico, morrendo de dor de cabeça, com DTM, com dor no ouvido, que não consegue dormir, eu não consigo sem um psicólogo. Às vezes sem um neuropsicólogo também. E sem um fisioterapeuta de ATM, por exemplo. Então, por que eu não ter esses pacientes, esses profissionais, para indicar para os meus pacientes? Eu, como profissional da saúde hoje, entendo, fazendo isso há 18 anos, que se meu paciente me pede uma indicação de um urologista e eu não tenho, ou de uma ginecologista e eu não tenho, é uma falta de responsabilidade minha deixar isso na mão dele para ele procurar no mercado, do jeito que o mercado está. Então, se ele confia em mim, eu tenho que ter uma rede de profissionais da saúde para indicar, mesmo que não trabalhe comigo.
Concordam? Talvez vocês não concordem, mas é muito importante você ter uma rede para indicar e fazer parte da rede de alguém. Certo? Se não, foi uma das coisas que me chamou muita atenção no Diego, cara, para de injetar dinheiro no tráfego pago se você não está tendo retorno. Não injeta só porque a agência do marketing diz que você tem que investir cada vez mais, porque o lead está caro, porque o Facebook ficou caro e não sei o quê. Acaba com isso, para com isso. Porque tem dentista amigo meu botando mais de 50 mil reais em tráfego pago. E eu estava botando 4, e o Diego falou, para com isso. Reformula primeiro o posicionamento, reformula, está mandando errado, está mandando para o WhatsApp. Então, o relacionamento é tudo nessa vida. Então, se você não sabe se relacionar com a sua profissão, com seus amigos médicos, você precisa aprender. Se você não sabe se relacionar com um dentista, se você é médico, você precisa aprender. E rompendo isso das especialidades, eu tenho parcerias, por exemplo, com academias. Estou atendo muito atleta. Então, eu tenho parceria com academias e com empresários de jogadores de futebol. Que eles pegam aqueles meninos de base para adotar, né? Eles adotam os meninos, mas os meninos ficam famosos, vai tudo lá na clínica. Entendeu? Foi o Arthurzinho do Fluminense, que agora foi vendido, o Marcos Paulo foi para a Itália. Então, isso tudo é relacionamento. Ah, mas Pedro, onde é que eu vou arrumar isso? Seus pacientes. A maioria dos seus pacientes Radic são empresários. Então, acabou meu tempo já, Diego? 2 minutos e meio. Pô, tempo pra caramba. Então, pessoal. Hã? Vou acabar a mensagem do pé dele. Então, Eu tenho pergunta para fazer. Na hora que quiser também encerrar. Beleza, tá. Mas a palavra-chave aqui do empreendedorismo na área da saúde é o relacionamento. Você está muito preocupado em se relacionar com o seu paciente, para o seu paciente. Mas já pensou em fazer um vídeo, por exemplo, até mesmo para as redes sociais, com um parceiro da saúde colaborando com ele? Você pega a audiência dele. Entendeu? É por isso que eu tenho um podcast, por exemplo, nessa minha outra empresa da área da saúde, para profissionais da saúde, que é chamar os meus convidados da área da saúde para fazer o podcast e colaborar com ele os cortes das redes sociais, por exemplo. Os pacientes deles vêm para mim e os meus para ele. E a gente fala do tema, da especialidade dele, do meu tema, a gente fala de um monte de coisa, porque podcast a gente viaja, né? Mas é basicamente isso. Então, quando você sabe fazer essa estruturação, que você primeiramente senta com ele e conversa. Qual é a sua especialidade, qual é o seu público-alvo e qual é a principal coisa que você faz? Você faz transplante capilar, beleza? Mas quais as outras coisas que você faz ali? Alguma terapia, alguma coisa que você consiga fazer terapia capilar e tal, que nem é você que faz, é o seu time, sua enfermeira, né? Aí vamos supor que ele seja um médico do esporte. Beleza, você consegue ver os seus pacientes, os que não têm cabelo? Consegue, né? Então você consegue me indicar. Beleza, então mas me explica na medicina do esporte como você atua para eu também te indicar meus pacientes. Quem não consegue fazer isso aqui, levanta a mão. Todo mundo consegue, principalmente se for da mesma especialidade, da mesma área, né, que é a medicina. Mas eu faço isso com nutricionista, com osteopata, com fisioterapeutas de outras áreas, com dentistas também, que dentistas que não fazem o que eu faço, de cirurgias avançadas e tudo mais. E várias outras áreas da saúde. Até hipnoterapeuta, por exemplo. Quem não tem medo de dentista aqui? Um monte de gente tem. O hipnoterapeuta ajuda pra caramba a tirar o medo, né? Então, mas os meus principais parceiros são esses, são nutricionistas, fisioterapeutas, osteopatas e por aí vai. Acabou. Conclua mais alguma coisa a concluir agora? Senão eu posso fazer uma pergunta que Pode fazer, já acabei. Estou só enrolando aqui para acabar os 2 minutos e meio. Muito bom, muito